Bastidores do Porto está de volta, diretamente do estúdio aqui em Santos, do meu amigo Gian. Hora do Pod, para que a gente possa retomar o ritmo de homenagens a todos os profissionais do Porto de Santos. Eu tive a oportunidade de gravar em plena Feira Intermodal, onde nós tivemos a felicidade de receber alguns dos grandes profissionais do Porto de Santos, como José Carlos Caridade. Uma turma muito bacana que tem nos apoiado. Eu espero que a gente consiga outros apoiadores. Nós temos tido muito apoio de todo mundo que assiste, dando feedback, dando joinha, né? Mas espero realmente que a gente tenha condição, agora com esse apoio dessa tropa toda, poder fazer um trabalho maior e levar isso para um alcance maior em outras plataformas, né? Mas eu fico muito feliz em saber, por exemplo, quando eu falei com o Marcelo, acho que nós não tínhamos nem nada escrito, né, Marcelo? Eu te liguei para falar, Marcelo, eu tô pensando, e falou, onde é que eu assino? Vamos lá. Eu quero agradecer desde já o convite, né? Da MR Line estar participando aí desse podcast. Uhum. E é sempre bom, né? Divulgar o Porto, etc. As coisas, né? A nossa área aduaneira aí. Sem dúvida. Você me ligou, eu tava saindo de viagem. Olha isso, cara. Eu peguei o cara na viagem, eu falei, não, esse não vai dar certo. Ele falou, não, mas fala um pouquinho mais, eu vou no caminho, vou pensando. E logo depois, quando ele me ligou, ele falou, Vilela, tamo junto, eu vou apoiar vocês. Cara, isso me deu uma injeção de ânimo, Marcelo, muito grande. E nós tivemos uma oportunidade de gravar, nós tivemos presentes na Feira Intermodal, Marcelo me deu o prazer de conversar conosco lá na Intermodal, mas infelizmente por problemas técnicos de internet naquele dia, nós gravamos quase uma hora, foi 15 minutos lá. Teve alguns cortes. Aí eu falei, não, peraí, vamos voltar, prioridade, antes de eu chamar novos convidados, eu tenho uma listagem hoje, gente, de aproximadamente umas 60 pessoas, que eu pretendo sempre que tragam mais algum convidado. Mas devido ao prejudicado que nós tivemos na gravação, eu falei, Marcelo, venha sozinho, porque nós vamos regravar. Eu quero deixar um abraço para o nosso amigo Rony, né, que contou um pouco da história contigo. Sim. E eu acho que eu queria começar por aí, Marcelo, se você me permite. Todos nós, quando seguimos uma carreira, o Marcelo nos apresentou lá muito rapidamente, porque foi pouco gravado, que a tua origem foi como office boy, né? Comecei com office boy na Wilson Sons, né? Wilson Sons. Teu pai já era da área? Não, meu pai não. Eu tenho um tio na área, né? Tá, um tio. E o pai dele também, que é meu tio, também foi da área, mas como supervisor de navio. Então já tava no sangue já, né? Já. Eu com 14 anos, esse meu tio falou, vem cá, tá fazendo nada? Foi lá e me levou na Wilson Sons. Naquela época o pessoal ele tinha muita amizade com o seu Pércio e tal. Sim. Peraí, o Pércio, vamos esclarecer de onde é, porque todo mundo... O Pércio era gerente de navegação da Wilson. Da Wilson, né? E aí esse meu tio foi lá e, preciso arrumar um emprego aqui pro meu sobrinho e tal, e pra começar como office boy, 14 anos. Uhum. Em 2 dias eu tava empregado. Você não tinha noção de onde você estava entrando. Não tinha noção, cara. Mas eu acho que esse início te deu uma base, como você começou, né, a tua carreira como office boy, você teve chance de conhecer tudo, né? Então, a agência marítima, a gente tem uma visão que a gente é grande, né? Mudou muito, né? A gente é grande e tal, aquela coisa toda. E eu não tinha muita visão na comissária de despacho, né? Porque como a gente tava a agência marítima é uma coisa, a comissária de despacho é outra. Total. A época, né? Sim. E a gente achava que era grande, né, meu? Mas na verdade quem tava com a fatia do bolo era o despachante aduaneiro. Era o despachante. É verdade. Mas eu acho que isso te deu uma base muito boa, que quando você montou a MR Line foi tua primeira e única empresa? Aí eu... Foi amor único. Office boy, né, cara? Aí a gente vai, né, galgando os caminhos, né? Fui ser caixeiro. Caixeiro, muita hoje gente não tem a menor noção. O pessoal não sabe nem o que é ser caixeiro hoje. Não. Aquele Tecom lá chovendo, com sol, e você na papeleta procurando o container. Era Tecom, não era Santos Brasil. Tecom, era Caixa Público. Caixa Público, né? E eu acho que o pessoal não tem noção que às vezes a distribuição desses envelopes, acho que nem usava esse envelope, para os fiéis de docas era feito até de bicicleta, né? Meu. Então o caixeiro era uma caixa, literalmente, com os documentos que iam para frente dos fiéis dos armadeiros para liberar a mercadoria, né? A gente ia e, para achar um container era um sacrifício, e para pôr o caminhão para dentro, aí tinha que falar com o fiel de docas. Sim. Muitas vezes o cara da máquina não queria pegar teu container. Acontecia de tudo nesse cara. Acontecia de tudo, cara. Acontecia de tudo. Nós estamos falando de uma época de 30, 40 anos atrás, uns 30 anos. Pode falar de... Tô com 50.
Até mais. Você 36 começou anos, 36 né? anos atrás. Eu tô há 38, eu comecei em 1986 fazendo fornecimento de comida para consumo de bordo. Então. E naquela época você fazer visita a navio era realmente um negócio que você tinha que ter muita garra. Não. O famoso pisar na lama, literalmente. Meu pai que dizia, pô, teus sapatos estão ficando tortos. Eu falei, você tenta andar lá no cais lá, cara. Mas eu acho que isso que deu a base. Cara, mas era muito né? bom, cara. Era uma coisa boa, gostosa. A gente, sei lá, ao mesmo tempo que a gente trabalhava, a gente se divertia, entendeu? Total, Então era... total. Aliás, uma coisa que você falou em divertimento, eu lembrei bem, não foi de tanto tempo atrás assim, mas nós tivemos na Rua 15 de Novembro, aqui, alguns áureos anos, onde nós tínhamos, numa sexta-feira, um happy hour. Você frequentou esse Acho happy que hour? sim. Cara, toda sexta-feira, eu costumo dizer que acontecia uma intermodal. Aqui próximo ao Museu do Café, né, onde é a Bolsa do Café. Sim. E nós tínhamos ali toda sexta-feira, a prefeitura inclusive fazia fechamento da metade da rua ali, da Rua 15, e nós tínhamos a confraternização de todos os profissionais do porto. Nós não tínhamos só despachante aduaneiro, só agente de carga, só transportador, fiscal da Receita Federal, Sim. pessoal da área de seguro, pessoal que fazia laudo de engenharia, todo mundo se confraternizava, todo mundo se conhecia, porque é isso que você falou, todo mundo se conhecia. Sim. Né? Quando nós chegamos na área digital, e principalmente pós-pandemia, houve, obviamente, o home office, essa mudança. Bastante. Muito. Mas era um fio de bigode, né? A gente se conhecia realmente, nós convivíamos, né? Precisava ir para a alfândega, precisava pegar a quarta via, precisava ir para o cais, abre o container, confere, tudo isso. Eu admito que eu não te conheço desde essa época, mas aí, mais recentemente, fui falar com um amigo e ele falou para mim, eu preciso te apresentar o Marcelo, Fábio Paes. Ah, Fabinho serviu o exército comigo. Fabinho, aí vem a história, né? Eu falei, peraí, você quer saber quem é o Marcelo? Eu vou te contar o Marcelo da velha guarda. Eu falei, poxa, isso aqui é bacana em Santos, né? Quando você veio apresentado, foi o que eu falei, quem te indicou foi o Fábio. Ah, eu já te conhecia, lógico, claro. Mas eu falei, então tá bom, vamos apoiar o teu projeto aí. Isso, eu achei que realmente você... E eu acho que é isso, a MR Line hoje ela tem uma força que eu percebo, pelo pouco que eu conheci naquele dia lá da Feira Intermodal com o Rony, inclusive, e essa história ficou muito marcada para mim, pena que a gente gravou muito pouco, mas você teve a oportunidade de levar o Rony contigo e no final nós convidamos o Rony. Rony, senta aí também, vamos contar um pouquinho. Eu tenho investido bastante em marketing, né? Né? Porque hoje nós estamos na época digital, né, meu? Se você não investir em marketing... Total. Como é que faz? Mas você investiu muito em pessoas. Muito. Né? O Rony, eu acho que é uma experiência clara. Eu lembro que vocês comentaram naquele dia que o Rony chegou num dia onde você estava atrapalhado, e aí a tua funcionária falou, o cara veio para uma entrevista, e ele falou, putz, agora não dá. E aí ela falou, mas Marcelo, dá uma chance, aí tu chama o garoto. Ele já estava no elevador, né? Foi. Ele estava indo embora. E aí voltou, teve a oportunidade, soube abraçar, pelo que eu entendo. Né? E aí hoje ele já está quantos anos na casa? Tá comigo 12 anos. 12 anos, né? Meu braço direito, né? É isso, cara. E agora eu tô com uma menina que vai ser meu braço esquerdo e tem uma pessoa aí que a ideia é operacional, né? A ideia é essa, cara, porque eu vejo você como um empresário, realmente, um cara que está à frente dos seus clientes sempre. Né? Sim, quem faz o contato normalmente sempre. É você. Sempre. Quem vai sou eu, quem conversa sou eu. Essa parte não tem jeito. Tem com que ser... certeza. A gente tem mais experiência. Porque eu lembro que você montou, que você me comentou que você chegou a... Você tem empresas que hoje são teus clientes que já passaram da segunda geração, né? Então, geração de pai para filho. Muda, e aí os desafios são outros. Completamente. Mas a confiança, acho que é a base do negócio, né, que Marcelo? o pai já deixa um legado, né? O pai já fala, ó, tá comigo há 20 anos, filho. Toma, né? Sem dúvida. Porque o pessoal vem hoje da faculdade, vem com aquela mentalidade de cortar custo e não sabe o barro que a gente já amassou, né? Para estar com eles até aqui. Sim. A própria indústria deles, inclusive, Total. quando estava na mão do pai, quando começou, né? Que era pequenininha e hoje é uma gigante. Sim. Entendeu? As empresas também evoluíram muito e vocês tiveram que se adaptar. O filho assume um castelo, né? Então, é diferente. Não, e eu acho que vamos falar um pouquinho sobre a questão da competitividade nesse mercado que existe hoje de prestação de serviço. Eu acho que as empresas como a MR Line acabaram se especializando na questão técnica, porque é o importante. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tem outro jeito. Você me falou que você atua muito forte, inclusive no mercado de colchões. E aí vai desde a mola ao tecido. Tudo.
né? Então você acaba se tornando um técnico por conta até do teu cliente, Sim. né? Mas eu percebo que hoje, quando nós falamos sobre ser um profissional técnico, isso está ficando um pouquinho depreciado, porque se compara muito com aquele cara que faz o serviço geral, que muitas vezes não está especializado, né, Cara, Marcelo? a MR Line hoje ela pratica o serviço door to door, né? Porta a porta. Sim. Já para evitar esse tipo de confronto, né? Ah, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo e tal. Eu vendo pro meu cliente o serviço porta a porta. Lógico, tem cliente, mas eu não queria mudar o transporte, porque já está comigo muitos anos. Eu falei, tudo bem. Mas fica ciente que do desembaraço Para frente. entregou o documento, é por conta da transportadora. Se rolar demurge, a culpa não é minha. Você não pode me... Claro. Então, assim, a gente deixa bem claro, né? O que pode ser, o que pode acontecer, né? Sem dúvida. Mas a gente tá aí no ramo de autopeça também, bastante, Autopeça. bem forte. E autopeça você tem um problema sério que é o time, né, cara? Você não pode perder o time, pode, né? porque a fábrica para, né? E se parar, Se parar, a multa... se parar, os caras, cadê meu container? Cadê não sei o quê? Então a gente hoje, virou um parceiro não só para fazer a parte do desembaraço, a gente já cuida desde o fabricante. Olha isso, lá fora, né? A gente já atua no fabricante do meu cliente, entendeu? Ah, tá pronto, como é que tá a prontidão? Opa. A parte do fechamento do câmbio, a gente já cuida. Então, quer dizer, já entendeu? Então, assim, não é só o trivial do negócio. A coisa é mais intrínseca, entendeu? A coisa é mais profunda. Por isso que eu falo, quando às vezes o despachante bate lá na porta, mas eu faço o desembaraço por tanto. Tem que ver o que ele tá te oferecendo. Será que ele vai fazer o que eu faço? Esses milagres que a gente sabe que, infelizmente... Bom, é óbvio, né? O cara que ele é sozinho... Porque o despachante sempre foi pessoa física. Sim. Né? Mas uma pessoa física sozinha não vai fazer a roda girar. Não, hoje não faz. Você tem que ter uma equipe gigantesca, né? Hoje você tem que ter. Hoje o sistema ele veio para te facilitar, mas em contrapartida você precisa ter um cara de TI lá, você precisa ter, entendeu? Pessoas qualificadas no assunto. Senão, você não vira. Porque no passado a gente não tinha esse recurso da informação atualizada sobre legislação tão fácil, né? Você tinha que buscar e muitas vezes eram publicações, né, que você tinha acesso. Né? Mas com essa velocidade que a legislação alcança... E muda, né? Constantemente. Muito. Constantemente. Muito. E hoje eu percebo que até o investidor, a empresa que vem para o Brasil, muitas vezes ele está calçado em cima de uma coisa e de repente há uma mudança na legislação, isso pode prejudicar bastante. Eu costumo falar para os meus clientes em projeto. Sim. Vai importar? Vamos fazer um projeto. Perfeito. Qual é o teu produto? Qual é a classificação fiscal? Quanto custa? Entendeu? Claro. E a gente faz todo o custo para o cliente. Você chegar a fazer análise de mercado para ele, ou isso é uma coisa a mais? Não, porque é o produto dele, ele claro. É o produto dele, né? Perfeito. Então não dá, porque a gente trabalha com uma gama tão grande de clientes, de vários nichos, então não dá para a gente ter essa... Aí é o próprio cliente que tem que ter essa... Perfeito. Mas você sabe quem é, de repente, pelo produto dele, aonde que é o concorrente dele, onde que esse cara atua, qual é a legislação que ele está usando, por onde que ele está trazendo. Isso é uma coisa que você... Saber, não o mercado como consumidor, mas os meios para fazer a carga chegar. De repente, Santos não é o melhor cenário para fazer a Cara, hoje em dia, existe essa regra aí do ICMS e tal, eu tenho tido alguns probleminhas com isso, que o cliente vem e fala, mas eu vou mandar para Santa Catarina, que vai ser melhor e tal. Cara, é ilusão. Sim. Pura ilusão. É só o ICMS, é só fluxo de caixa. Perfeito. Se você não vai pagar na entrada, você vai pagar na saída. Exato. E hoje você tem que ter essa transparência com o cliente para que ele entenda, cara, que você é um cara que está aí no mercado há muito tempo. Só que quem vai lá te vender o serviço, ele vai te vender, entendeu? A ilusão. Claro. E aí depois... Não, eu tive a experiência no passado com uma grande fabricante de material de higiene pessoal e ele veio com essa ideia de, olha, eu vou para Paranaguá para conhecer lá porque eu sei que lá os incentivos fiscais realmente são muito bons. Eu falei, fique à vontade, não me sinto preocupado com isso.
Mas quando ele retornou, ele falou para mim, realmente não aparece armazenagem, por exemplo, mas a capatazia em relação a Santos é um negócio astronômico. Então tem outras coisas que, entendeu? Então nós temos que ter essa atualização é diária, né, Marcelo? A gente não pode... Cara, é diária. Hoje em dia mesmo eu tava lá no Instagram lá e apareceu uma empresa de Alagoas. Olha aí. Vendendo essa facilidade. Vem para Alagoas que aqui o seu benefício, etc e tal. Cara, é tanta ilusão. Até existe, mas o cara vai sair daqui para mandar a carga para lá, entendeu? Para depois voltar. É uma coisa... Essas jogadas, você quando começa a fazer a conta na ponta do lápis, como a gente fazia no passado, sobre inclusive pedágio, combustível, primeiro que a fiscalização ela tá atenta ao teu radar o tempo inteiro. Exatamente. Entendeu? Ela vai, tá saindo de São Paulo para quê? Qual é a intenção de você ir lá para Alagoas, etc. Entendeu? Uma hora vai parar e você pode até estar certo, mas... Até você se explicar, comprovar e etc. O tempo que levou para fazer esse desembaraço, você gastou mais. Sem dúvida. Não, e como você falou, realmente, a alfândega, ela é nacional. A aduana é nacional. Não adianta você vir com... mas o entendimento do fiscal aqui é um, o entendimento do fiscal é outro. Cara, desculpa. Hoje, a inteligência artificial, eu tive a oportunidade de conversar com o Antônio Russo, no dia que ele veio com a Antonieta e Regina Godinho. Esse programa também está imperdível. Esse time aí é forte. É forte, né? Não, quem não conviveu com a Antonieta, né? Eu nessa época ainda era ajudante de despachante. Eu frequentava a alfândega de bermuda para visitar meu pai, Marcelo. Esse pessoal mandava e soltava. Você entendeu? A primeira vez que eu fui à alfândega, eu falei isso na entrevista com o Antônio Russo, Regina Godinho e Antonieta, eu entrei para visitar a alfândega, não como profissional, eu tinha 16 anos de idade. Eu falei, vou visitar meu pai. E entrei no prédio da alfândega, passei pela escadaria. Quando eu cheguei lá no segundo andar, onde ficava o escritório do gabinete do delegado, falei, meu pai tá aí? A menina me olhou e falou, bom, deve ser filho do delegado, né? Tá. Eu abri a porta e entrei, ele me olhou para minhas calças, falou, vem comigo. Pegou pela mão, desceu a escadaria de novo, voltou na portaria, virou pro guarda e falou, sabe quem é esse garoto? Ele falou, sei sim, senhor. Quem é? Seu filho. Eu falei, não é não. Ele é filho do Ney Garcia Vilela. Aqui dentro eu sou o delegado da Receita Federal. A próxima vez que esse garoto entrar de bermuda aqui, você está exonerado. Olha aí. E eu fui embora. Eu não visitei a alfândega naquele dia. Tive que voltar de calça comprida. É isso aí. E sapato. Ele falou, isso aqui não é barzinho para você frequentar de bermuda. E ali eu aprendi o respeito pela Receita Federal e eu tenho um orgulho muito grande de ser realmente filho de um cara que foi delegado da Receita Federal, prestigiado por muita gente no Porto de Santos. Tenho até hoje aqui a homenagem que foi feita pelos 50 anos do prédio da alfândega, e eu trago isso com muito orgulho. Mas eu lembro que quando nós frequentávamos a alfândega naquela época, Antonieta e Regina Godinho eram as pessoas que mais a gente conseguia ter acesso. E o Antônio Russo me comentou naquela ocasião, a inteligência artificial hoje faz metade, no mínimo metade do trabalho do fiscal. Quando você declara a importação, a própria inteligência artificial vai pegar o radar do cara, o próprio sistema, a antiguidade, o produto, a quantidade, o valor agregado, comparar com o valor declarado da empresa. Isso hoje, gente, não adianta você mudar de porto achando que vai facilitar. Não, e agora vai entrar o catálogo de produtos, né? Então a coisa vai ficar mais ainda, né? Clara, né? Sem dúvida. Então, assim, eu falo para meus clientes, cara, faz a coisa certa. É isso aí. Trabalha com certo. Claro. Entendeu? Não tenta... porque o cliente vai me dar o fornecedor vai me dar um desconto. Cara, põe o preço correto, declara, quantidade, tudo certinho. Se parar, o fiscal quer ver? Pode ver. Quer ir? Tá aqui. Entendeu? É a melhor coisa. Eu acho que a imagem da tua empresa tá por trás, hoje, né, Marcelo? A tua responsabilidade é muito aquela grande, coisa, né? Eu falo para meus clientes, eu não posso ter uma laranja podre no meio do saco. Se eu tiver uma laranja podre, apodrece as outras. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. É o meu CPF que assina. Exatamente. Eu quero ter paz, eu quero dormir com a minha cabeça, entendeu? 99,99% das minhas DIs são canal verde. Olha isso. Entendeu? Não tenho canal vermelho, não tenho. E quando pode tem, até acontecer, eu falo, claro. Às vezes o cliente, mas deu vermelho. Eu falei, não, mas é sistema. Vamos lá, qual o problema? Vamos lá, vamos conferir, não tá certo? Perfeito. Confere, desembaraça aí. É até gostoso às vezes, entendeu? Pra mudar um pouco
a sistemática, Não, entendeu? sem dúvida. Eu lembro que a Antonieta também me comentou nesse dia da gravação que nós fizemos com eles, que o auditor fiscal da Receita Federal aprende também muitas vezes com o despachante, porque ninguém ali é técnico ao com ponto de saber de certeza. todos os produtos. Com certeza. Né? Então hoje recorre-se ao laudo do engenheiro técnico, né? Que pode ser de qualquer ramo, mas o fiscal da Receita Federal, ao ter o contato no passado com o despachante aduaneiro, aprendia muito. Sim. Sobre qualquer produto, porque não é porque ele foi nomeado, ele passou num concurso, virou fiscal da Receita Federal, que ele conhece todos os produtos. Ele não é uma autoridade competente para analisar se realmente o que está declarado é aquilo. Sim. Recorre-se ao laudo muitas vezes, mas por vezes, sabendo que o despachante é uma pessoa séria, idônea, com um histórico de 99% canal verde, peraí, vamos ouvir o Marcelo, vamos ver o que ele tem a dizer. É que hoje a fiscalização de Santos, ela pede o engenheiro já, sabe? Né? Ele já tem essa sistemática aí. Sim. Muitas vezes em outros portos eles já são mais maleáveis, entendeu? Entendo. Eu fiz uma fábrica recentemente em Salvador, para você ter uma ideia, de maquinário. Sim. Uma fábrica de colchão, inclusive. Ok. Eu tive daí até com ex-tarifário, que foi nós mesmos que fizemos e tal. E deu canal amarelo, o fiscal pediu lá a ficha do ex, todo o procedimento. Declaramos, colocamos lá no sistema, o fiscal desembaraçou. Tranquilo. Se aqui em Santos eles iam pedir engenheiro. Mas você sabe que eu acho que eu vou defender novamente sempre aqui o pessoal da Alfândega de Santos. O volume de trabalho não é muito maior, eles não ficam com mais receio de deixar passar alguma coisa. Isso é padrão, cara. Né? Às vezes é padrão. Os caras, vão, pede engenheiro. Nem entendeu? Mas eu acho que tem a ver com o volume, né? Será que isso a volumetria de... Padrão. Qual é o porto que você pode comparar em termos de volumetria com o Porto de Santos? Por isso mesmo que tinha que ter mais agilidade, né? Sim. Quando você pede engenheiro, até o engenheiro vir, fazer a conferência, fazer o laudo, pode colocar no mínimo mais 15 dias aí essa carga parada. A coisa acaba atrasando a aí entrega. Tem custo de armazenagem, custo do laudo do engenheiro. Sim, E eu vejo isso com muita preocupação, porque a gente sabe quem são as pessoas idôneas hoje que fazem a coisa certa, né? E, ao mesmo tempo, sabemos também que é o maior porto, inclusive, de saída de drogas do Brasil. Por isso que muitas vezes, Vilela, eu já faço o laudo antes. Perfeito. Vamos lá, tecido. O cliente quer trazer o tecido lá que cobre o colchão, aquela coisa toda. Eu falei, me dá uma amostra. Ou vou lá no Fatalo, ou vou em algum outro engenheiro. Sim. Me faz um laudo desse tecido. Olha aí. O cara faz um laudo descritivo, direitinho e tal. O cara traz a carga, você já tem tudo certinho. Deu canal vermelho? Já coloca junto com o laudo. Eu concordo contigo. Eu tive a oportunidade agora trabalhando com a GESBEC, né, onde eu estou desde julho do ano passado, de conhecer finalmente o Conrado, que foi um fiscal que começou acho que aqui em Santos também. Conheço, o Conrado, o irmão dele. E o irmão dele acho que já aposentou. Já aposentou? O Conrado está nativo ainda. Tá naquela insistência. Um dia eu vou parar e tal. Mas eu tive o prazer de conhecer o Conrado e ele falou para mim, tudo que você antecipa, você vai fazer a importação ainda? Tem que conversar. Traz o processo para a gente analisar. Porque aí nós temos tempo hábil, não fica aquela loucura de em cima da hora. Então eu sempre procurei ver os dois lados da moeda, né? Eu digo, mas hoje o sistema, talvez, onde está o Conrado hoje, você tem essa possibilidade. Sim. Aqui em Santos hoje não tem mais essa possibilidade. Porque o sistema, você não tem esse atendimento mais. Perfeito. Exato. Entendeu? Exato. É muito. Antigamente, sim, você ia, tinha uma chefia, você sentava, conversava e explicava. Hoje em dia é muito difícil. Não, mesmo lá em São Bernardo. Hoje em dia, para entrar na alfândega, você tem que pedir autorização. Pois é, rapaz. Eu vi isso outro dia. Eu sou do tempo do Bacil, cara. A gente subia lá para pegar a quarta via. Nós tínhamos uma sala do sindicato lá dentro. Era uma coisa maravilhosa. É verdade. Hoje em dia você pede autorização para entrar numa repartição pública. Eu tô sendo acusado, de repente, por alguns amigos aí, que a gente só tá falando da velha guarda. Mas era muito diferente, o fio de bigode funcionava. Funcionava, pô. Porra. Eu peguei a época que Angerame não era sala de contrafeito, era um fiscal da Receita Federal nativo. Tem fiscais da Receita que eu encontro hoje, tomando café no shopping, etc. Pô, eu abraço o cara, eu beijo o cara, eu falo assim, falta fiscal.
Aliás, eu não sei se você pegou essa fase, mas eu não lembro, eu era muito garoto ainda, mas me contaram que era comum todo mês ter um encontro da fiscalização com os despachantes e eles almoçavam, se não me engano, no Baleia, que hoje é a Moby Dick lá na praia. Ah, tinha vários lugares, né? A confraternização existia, São Paulo né? tinha muito isso também. São Também, Paulo né? era com mais frequência. Tinha uns jantares, assim, uma vez por mês. Olha isso. São Paulo era uma coisa mais organizada. Mas você acha que o volume de trabalho hoje... Hoje em dia o pessoal tem medo até de conversar, cara. Né? Ser mal interpretado num café aqui na frente da alfândega, entendeu? Então, dois... cara, então eu procuro fazer o seguinte, sistema, coloca no sistema, perfeito, faz a coisa certa e tá tudo certo. Não dá pra ser diferente. Não hoje. Tem como, né? Não tem como, você tem que lidar com o sistema. Perfeito. Se o sistema é esse, vamos trabalhar do jeito que é. Claro. Eu percebo que hoje nós temos uma dificuldade realmente de acesso a essa Você imagina, né? Com esse catálogo de produto agora que vai ser lançado. Você falou bem. Cara, isso aí vai gerar aí, para quem trabalha errado, sim, nossa, uma dificuldade tremenda. E nós já temos prazo, inclusive. Isso, então. Eu estava até falando com um cliente hoje, ó, você vai precisar me cadastrar aí para mim poder fazer para você esse cadastro e tal, porque a obrigação é do cliente, né? Porém, eles não têm esse know-how aí e tal. Então, eu vou fazer. Então, já programei o meu pessoal para fazer. Então, vamos começar. É um trabalho árduo, é item por item. Item por item, classificação. Você vai ter que reclassificar tudo. Tem um atributo aí diferente aí que tem que dar aí para cada mercadoria. Então, é uma coisa... Entendeu? Mas isso vai ser para melhor, cara. Deve agilizar. Para quem trabalha correto, claro, é para melhor. Sem dúvida. É o que eu falo. Então, para mim, tá tudo certo. Tá bom. A gente tem que se adaptar. É isso aí. A adequação à aduaneira ou a outros órgãos anuentes também sempre vai existir. Eu escuto falar muito que a Anvisa, no Brasil, é um dos órgãos mais exigentes. Existe a Anvisa em outros países, não é tão exigente quanto o Brasil. A Anvisa no Brasil é complicado, cara. Pois é, mas acontece o seguinte... Às vezes a morosidade também do sistema, entendeu? Sim. Você pode estar trabalhando certinho e tal, mas a morosidade do sistema, às vezes tua carga fica parada porque a tua ELI não foi deferida, entendeu? Então tem... Mas existe também eu acho que a própria alfândega, existe uma falta de pessoal, existe uma carência hoje de pessoal, e na Anvisa, então, isso fica mais evidente ainda, né? Você vê pela greve aí do pessoal do mapa aí. Pois é. Olha aí. Uma coisa que ninguém dá muito valor, tua carga tá parada lá porque o fiscal do mapa não liberou tua madeira. Porque... Às vezes teu container não tem nem madeira. Pois é. Esses órgãos vai todos, explicar para o cliente isso. Pois é. Não, ainda mais quando ele é estrangeiro, né, Marcelo? Você tem algum tipo de cliente que tá lá fora? Não, é mais brasileiro? Cara, eu tenho cliente de todo que é tipo, cara. Por isso que muitas vezes eu tô lá na minha sala, eu tenho que falar pro meu funcionário, responde assim. Pro outro, responde assado, entendeu? Já conhece desse jeito, não é assim, é assim. Então a gente tem que estar ligado em tudo. Sim. Entendeu? Eu tive oportunidade de conversar com o Jai lá na Feira Intermodal, e aí ele me falou, paciência oriental é só para japonês. Quando você vai para a turma dos coreanos, que é a turma que é a origem dele, falou, cara, é para ontem, não é para amanhã, é para ontem. Né? E nessa história da gente conversar sobre bastidores do Porto, a ideia sempre é buscar algum assunto ou alguma história que você viveu que diga assim, não, essa realmente vai ficar para os anais. Mas você falou uma coisa, né? Eu até estou me recordando lá atrás, quando eu ainda era ajudante, me tornei despachante e tal. Eu trabalhei com um cara em São Paulo, chama-se Antônio Giocondo. Esse cara era fera em São Paulo. Tinha amizade com a fiscalização e tal. Então, assim, quando eu saí despachante, ele falou, você vai trabalhar comigo, monta um escritório aí em Santos. Ele tinha um cliente muito grande aqui em Santos também. E às vezes dava um canal vermelho, aquelas coisas todas. Ele falava assim pra mim, se vira. E aí ele fala pro fiscal que é urgente, é isso? Ele fala assim, o nosso trabalho é pra ontem. A gente aqui é visto como a comissária do ontem. Quando o cliente pensar, a gente já fez. Cara, eu falo isso para meus funcionários até hoje. Quando chega um documento, mas a carga não chegou. Cara, isso é ontem. Se adianta. Então, eu tenho algumas coisas que chegam a ser grosseiras assim e tal, mas
Cara, são ensinamentos que você não esquece. Não, sem dúvida. E que realmente faz a diferença. Tu entendeu? Com certeza. Porque às vezes eu pego algumas coisas e falo assim, por que você não fez isso? Ah, mas o cliente... Cara, você tá esperando o quê? Eu não te falei, a gente tem que ser conhecido como uma comissária do ontem, cara. Comissária do ontem. Porque a gente tem que ter algum diferencial. Tem que porque o trivial todo mundo faz. Claro, sem dúvida. Nós precisamos ser diferentes. O cliente precisa muito disso, né? O cliente espera isso. Lógico, né? Que você seja o advogado dele. Lógico. Eu sempre faço uma analogia do fiscal, do despachante aduaneiro com o advogado. Né? Você está defendendo uma causa. Né? Às vezes ela não gera um lead muito grande, a coisa acontece do jeito que o teu cliente espera. De outras vira uma lead realmente de grande porte. E você é o grande advogado, você é obrigado a conhecer a lei e por onde você consegue. Tanto que a minha empresa é assessoria aduaneira, né? Assessoria. Assessoria. É uma assessoria. Eu fiz direito, mas eu nem quis eu também partir pro lado aí. Né? Mas então, fiquei na área do despacho. O meu pai, quando eu cheguei à idade, né, que a gente entende que naquela época já era assim, 18 anos de idade, você já tinha que começar a se coçar, né? Vai fazer alguma coisa. Opa. Você começou bem antes que eu. 14 anos. Eu com 18, meu pai começou a me apertar e falou, você tem que fazer uma faculdade. Eu estava acabando o ensino médio, e eu falei, pô, mas vou fazer faculdade de quê? Eu não quero estudar, não. Ele falou, não, vai estudar, sim. Naquela época eles não tinham opção, né? Vai estudar. Eu falei, vou fazer o quê? Direito. Eu falei, mas por que eu vou fazer direito? Porque é uma profissão que vai te abrir horizonte, enfim. Faça a faculdade de direito. E eu, logo que eu comecei a fazer a faculdade de direito, ele já começou a me pôr também, começar a trabalhar. Sim. Porque esse negócio de fazer só faculdade também ficou muito fácil, né? Você podia ter prestado para fiscal da Receita, pô. Pois é. Eu falei sobre isso. O meu pai... eu tenho um orgulho, um carinho muito grande. Meu pai foi o maior mentor que eu tive na minha vida, pessoal e profissional. Mas ele falou para mim, você não vai prestar concurso para a Receita Federal. Eu falei, porra, como não? Você é fiscal da Receita e eu não posso ser? Sim. Ele falou para mim, filho, o meu pai, para quem conheceu o Ney Garcia Vilela, sabe o que eu vou dizer. Ele era um cara muito Caxias. Ele disse para mim, se você passar nesse concurso, eu nunca vou conseguir provar que você passou por méritos próprios. Eu tenho colegas, Marcelo, que são filhos de fiscais, se tornaram fiscais e estão aí até hoje e provaram seu valor. Meu pai simplesmente me proibiu de fazer o concurso. Sim. Eu fiz a inscrição um certo ano, inclusive com um filho de fiscal também que passou. E eu estava preparado, estava na faculdade de Direito, estava preparado, eu já gostava da área do comércio exterior. E ele falou para mim, ele sabia o dia que era a prova. Naquele dia ele me deixou... uma tarefa, vamos dizer assim. Eu não vou dizer que fiquei em cárcere privado, embora já seja falecido, porque não foi o caso. Mas ele me arrumou uma encomenda porque ele sabia que eu funcionava naquele dia para mim não ir. E mais pro futuro, quando eu me casei, ele foi me buscar no aeroporto de Guarulhos e quando eu desci, ele estava dentro da área da aduana, né? Onde passa as esteiras lá, a gente pega as malas, e ele me fez abrir as malas. Então, para você ver quem foi Ney Garcia Vilela. Ele era bem Caxias. Ele não dava mole para mim. E quando eu fui chamar a atenção, poxa, pai, ele falou, pai, não. Aqui dentro, quem está mandando abrir sua mala é um fiscal da Receita Federal. E quando nós saímos da área do aeroporto, que os fiscais ficaram indignados, poxa, filho, que isso, Ney? É teu filho. Não, ele vai abrir a mala porque eu quero que ele abra. Porque eu já avisei a ele que se ele trouxesse alguma coisa na lua de mel acima do limite, eu ia deixar aprender. Então, assim, meu pai sempre foi um cara nesse nível. Mas eu aprendi com ele que ele falava assim, você quer fazer alguma coisa no porto? Vai fazer fornecimento de navio. Ligou pro seu Mansueto Pierotti, que ainda era vivo. Fui apresentado ao seu Mansueto Pierotti e o Geraldinho Pierotti, que hoje, né, tá até hoje aí na área, foi quem me deu a introdução do que era ser um fornecedor de comida para consumo de bordo. Então, a minha primeira atividade no porto foi fornecimento de comida de consumo de bordo. Meu pai, na época que eu comecei, ele já estava no setor de exportação, e aí o consumo de bordo não deixa de ser uma exportação de produtos, Sim. porque vai ser consumido a bordo do navio. E era muito engraçado, porque nós íamos ali no armazém de bagagem, no 3 externo, carimbar as notas fiscais de exportação dos produtos alimentícios que seriam embarcados, né? Então ficava aquela fila de fornecedores, chegava na mesa do meu pai, era ele que atendia, nós carimbávamos todas as vias, né, da nota, virava para ele, ele assinava, a gente tacava uma, deixava na mesa dele, pegava o resto e seguia com o carregamento. Eu, toda vez que eu ia lá, que eu tinha que fazer todo esse procedimento, quando eu acabava, eu dava um beijo no rosto dele. Pô, o cara que vinha atrás disse para mim, não, beijar fiscal da Receita, não vou beijar. Você me lembrou uma passagem também, eu fiz muito bagagem na época. Você fez?
falecido senhor Ivan Gaidage. Gaidage, eu lembro desse nome, Cara, cara. Quem vai escutar aí vai saber de quem eu tô falando. Cara, e tinha um cara na Mesquita, também chamava-se Marcelo. Ele era ajudante na época. O Ivan não gostava dele. Era pessoal, né? Era pessoal o negócio. E assim, se o Marcelo chegasse na frente, estragava o dia do Ivan. Então, muitas vezes a gente fala assim, Marcelo, deixa a gente ir na frente, porque... Pô, me dá uma chance de passando cada uma, cara. Não é mole, não. Não, porque eu lembro que meu pai também tinha os momentos de mau humor dele, como todos nós temos, né? Mas eu não tive muitas passagens profissionalmente com ele, né? Quando comecei a atuar na área, ele já estava na exportação, já tinha largado do gabinete como delegado, e quando ele veio a falecer, eu estava na atividade, mas assim, foi muito pouco o contato que eu tive com ele. Foi muito gostoso, e a gente sabe, Santos é um ovo, né? Ah, não tem a Todo dúvida. mundo se conhece. Você Tem ter a dúvida. estudado com o Fabinho, Não tem a dúvida. né? Porra, estudar, não ter prestado serviço militar com o Fabinho, Não tem para mim dúvida. não é uma coisa difícil de acontecer em Santos. Né? Aqui você faz, aqui todo mundo sabe, cara. E aí eu falei, puxa vida, eu tô entrando numa área que meu pai mesmo, quando nós viemos do Rio de Janeiro para cá, ele veio fazer um serviço só na Alfândega de Santos e ele falou, eu adorei Santos, porque todo mundo se conhece. Né? É uma cidade que maior porto da América Latina, já sempre foi, mas todo mundo se conhece. Então é para cá que eu quero vir. Minha mãe ficou revoltada, porque já tinha morado em Brasília, né? Na época que o porque ele Dornelles era fiscal da Receita. Eu nasci em Jaguarão, fronteira com o Uruguai. Né? Só voltei para o Rio de Janeiro depois de 3 anos. E essa história também minha mãe me contou outro dia, porque eu contei isso no ar, que comecei em Jaguarão, nasci em Jaguarão, meu pai foi para o Rio, depois foi para Brasília, depois foi para São Paulo, veio para Santos, mas teve que trabalhar em São Paulo, porque o aeroporto de Congonhas, quando ainda era o Internacional, meu pai chegou a ser o chefe do aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. E o que eu acho mais engraçado é que ele falou para mim, cara, você vai trabalhar num porto onde todo mundo se conhece. E eu achava, tá, nós somos carioca é outro, né? Cara, todo mundo se conhece nessa terra. Eu trabalhei muito no Rio também. No Rio também o pessoal se conhece bastante. Demais. Eu saía daqui para ir pro Rio. Desembaraçar a carga no Rio. Então, e eu vejo Santos como uma cidade fantástica nesse sentido, né? O pessoal fala, você puxa o saco de Santos. Eu não nasci aqui. Eu não fui criado até os 12 anos de idade em Santos. Mas quando eu cheguei aqui, eu aprendi o que era Santos. E o meu pai, por ser carioca, logo que ele passou no concurso da Receita Federal em 64, se não me falha a memória, foi nomeado fiscal e falou, pô, não conhece ninguém? Manda esse garoto para Jaguarão. Pô, lá na fronteira com o Uruguai. E meu pai ficou 3 anos tomando banho gelado lá, aquela história. Minha mãe conta histórias pavorosas de tirar gelo de cima do telhado, botar no muro para derreter. E quando meu pai voltava do almoço, estava derretendo ainda a placa de gelo. E quem tirou meu pai de Jaguarão e conseguiu realocá-lo no Rio de Janeiro de novo foi Delfim Neto, cara. ai que beleza. Delfim Neto um dia, na madrugada, passando pela fronteira lá de Jaguarão, não tinha nenhum fiscal na fronteira, chovia pra cacete. Mandaram chamar meu pai porque tinha uma autoridade, Delfim Neto já naquela época já era uma pessoa muito conhecida, e não tinha ninguém para liberar a passagem dele. Meu pai correu lá rapidinho e tal, arrumou a condução, não tinha nem carro ainda para ir. E chegou lá, liberou prontamente. Delfim Neto olhou para a cara do meu pai e falou, o que eu posso fazer por você? Achando que de repente... Me tira daqui, né? Ele falou, me tira daqui, pelo amor de Deus. Me leva de volta para minha terra natal. Da onde você é? Ele falou, sou carioca. Uma semana depois saiu a transferência do meu pai. Eu não tinha contado isso no ar, a minha mãe me contou, eu falei, um dia eu vou contar essa história no ar. Que maravilha, hein, cara? Maravilhoso, cara. Porque a gente sabe, e logo depois, eu contei já no ar também, que o Dornelles uma vez veio a Santos, meu pai convidou ele para almoçar em casa, e depois do almoço, meu pai falou, olha, eu vou tirar um cochilo. Meia horinha, que eu sempre faço isso, até na alfândega, quando eu tenho que ficar lá, eu tiro um cochilinho. Você fica à vontade, vai para os meus filhos, tira um cochilo lá, porque a gente precisa dormir. Meia hora depois, o Dornelles voltou para a sala, encontrou com meu pai, e meu pai falou, pois é, você ainda não me contou o que você veio fazer aqui. Ele falou, eu queria te convidar para voltar para Brasília comigo. Mas depois que eu estou vendo aonde você mora, meu pai morava ali no Pé na Areia, aqui no Zé Menino, em Santos. 15 minutos para chegar na Alfândega de Santos, o trânsito naquela época era mais tranquilo. Eu imagino que você não vai aceitar. Ele falou, não vou aceitar. Voltar para Brasília, hoje está fora da minha... Porque se fosse para lá, depois para voltar também... Não, e minha mãe tinha sido muito guerreira, ela fez todas essas passagens por várias cidades,
E ela falou, Santos é uma maravilha. Tanto é que ela acabou trazendo minha avó para morar conosco em Santos. E eu acho que Santos tem essa conotação de ser uma cidade portuária, mas tem a praia. Cara, eu trabalho em todos os portos, né? A gente vende a ideia de que a MR ela pode fazer qualquer porto a nível de Brasil. Claro. Só que eu defendo muito Santos. Eu prefiro fazer por Santos. Uhum. Quando meu cliente vem, vamos para Paranaguá, para aquele ICMS, aquela situação a questão do que é mais em conta lá e tal. Não, cara, vai pro Santos, não adianta. Eu tento sempre Santos. Sim. Entendeu? Bom, você nasceu aqui? Sou santista. Corintiano, né? Corintiano, mas não santista. É que nem o meu amigo Zequinha Teixeira. É isso aí. O Zequinha Teixeira, inclusive, eu tô sempre falando dos próximos convidados, né? E eu tenho um desafio para o meu amigo Zequinha Teixeira, porque hoje eu sei que ele é vereador aqui na Baixada Santista, tem inclusive o meu voto, mas eu falei para ele, um dia eu quero que você venha para contar a tua história da Rodrimar, porque ele trabalhou muitos anos na Rodrimar. Não sei se você conhece o Zequinha Teixeira. Eu devo conhecer, né, cara? O Zequinha é assim, o Zequinha Teixeira é aquele cara que eu não conhecia pessoalmente, e ele trabalhando na Rodrimar, eu tive uma situação na Rodrimar para resolver, e me ligaram, fala com o Zequinha Teixeira. Eu não tinha como falar com ele pessoalmente, liguei. Falei, Zequinha Teixeira, meu amigo, disse que era para falar com você pode nos ajudar numa situação e tal. Ele falou, me dá um tempo aí que eu vou resolver. Ele me ligou de volta, Marcelo. Tá resolvido. Falei, porra, Zequinha, obrigado, de coração. E logo depois, ele me ligou de novo, uns 2, 3 dias depois, e falou, escuta, tá tudo certo? Eu falei, cara, isso não existe. Mas era aquele profissional que trabalhava no porto, Sim. que tinha um respeito pelo colega de trabalho sem saber quem era. Cara, tinha uns fiéis de docas, na época também. Vou lembrar de um. Tá? Opa! Chamava ele seu Mariano. Você vai lembrar do Mariano. Cara, aquele cara trabalhava, cara. Tinha uns caras que eram de docas, mas eles tinham prazer em trabalhar. Você chegava lá com o programa, seu Mariano, ó, meu contêiner tá assim, o cara não quer autorizar a entrar o caminhão, a máquina não quer pegar o contêiner. Esse cara, ele resolveu o teu problema. É isso, né, cara? Era relacionamento puro. Tinha uns caras que eram fantásticos. Aliás, eu acho que a gente tem até hoje ainda algumas Inclusive, figuras. eu quero agradecer 3 pessoas da minha trajetória, assim, de... Não pode esquecer. Eu, como ajudante, né? Meu primeiro emprego de ajudante despachante foi na Prisma. Prisma? O dono da Prisma chama-se Gilmar Jacó. Esse cara foi o cara que me deu a primeira oportunidade, assim, de trabalhar, assim. Acreditou em mim, olhou pra mim e falou assim, não, preciso de um cara assim que nem você pra ir pra alfândega, pra ir lá ficar vendo os processos, que antigamente era na alfândega, né? Você tinha que ir lá e... Total. Até credenciamento tu tinha que fazer na alfândega. Então ele falou, preciso de um cara que nem você e tal. Cara, seu Gilmar foi um cara assim, também na minha vida, assim, que acreditou. Você falou em 3, vamos lá, faltam 2. O segundo é o meu tio, que ele é dono da Transeus hoje, também me ajudou também. Quando eu saí do exército, ele me acolheu naquele momento também, me levou para trabalhar com ele, fiquei um tempo com ele, até para voltar, né, a visualizar a área, né, em si. Porque sempre muda, né? Tudo tá mudando. Total. E depois, esse que já é falecido, o seu Antônio Giocondo, que é o Toninho, dono da Intercraft. Esse cara também foi sensacional na minha vida. Eu não posso deixar de citar essas 3 pessoas que me ajudaram. Então, só gratidão mesmo para essas pessoas. Como eu acho que você hoje faz também pelos outros. Hoje eu faço pelos outros, já te tem num pedestal hoje, porque ele me confidenciou que você até na questão de um carro, né, que você falou. Sim, merecimento, né, cara? Merecimento. Você investe não só em equipamento, mas em pessoal, né? Recentemente eu encontrei uma ex-funcionária minha, ela já não tá mais na área por motivos particulares dela e tal, teve filho e tal, aquela coisa, foi... Ela virou pra mim, inclusive ela tava com o marido, que também é despachante. Ela virou pra mim e falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala. Você foi o meu melhor chefe. E olha que ela trabalhou numa meia dúzia aí de comissária de despacho aí no mínimo. Aí eu falei, sério? Ela falou, cara, eu precisava te falar isso. Eu fiquei, sabe, aquilo me pegou de surpresa, assim, né? Eu sei que eu sou um cara bom, mas assim, a gente nunca... Você passou pro lado dela também. Lógico. Você viveu isso. Você teve teus mentores. Lógico, porra. Vamos seguir o exemplo, né? Não é?
Aí eu falo, pô, obrigado por você ter falado isso. Eu fico até lisonjeado e fico feliz, fiquei até emocionado assim no dia e tal. Eu falei, pô, legal. Porque é uma vida, né? De trabalho, né, cara? Quem vê a gente aí andando de carrão, muitas vezes bem arrumado e tal, ele não sabe o que a gente já carregou, o que a gente já passou, o barro que a gente já amassou e ainda continua, todo dia é uma luta, né, dinâmica, porque você sabe que a nossa área, a cada dia que passa, é uma surpresa. Desafio. A gente não sabe, uma hora é o armador que está já vendendo despacho, outra hora é o agente que vende o despacho de graça, outra hora é o armazém que oferece o despacho de graça, ou seja, eu falo pro Melo, e o sindicato, cara? O Melo tem um desafio grande, como o nosso amigo Elson e a Zama também, eles são cientes disso, mas é conscientização, né, Marcelo? Eu acho que qualquer profissional que trabalha na área como despachante aduaneiro, ele tem que entender a importância da contribuição sindical, né? Não é papinho, isso aí... Eu recolho o SDA para todos os meus despachos aduaneiros. Sim. Eu recolho. Não, eu acho que é por aí que a categoria vai manter. Mas eu já sofri cada coisa assim, né? Porque você vai no cliente e o cara fala assim, mas o outro despachante veio aqui, disse que não precisa recolher. Ou então o cara recolhe um valor irrisório só para dizer que recolheu. Então, assim, tem algumas coisas que precisa ser realmente revista e colocada a pulso de ferro mesmo, sabe? Porque... Eu acho que a valorização do profissional do porque senão a gente vai morrer tudo abraçado. Sim, sim. Quem ganha e quem não ganha. Mas hoje a assessoria que você presta, eu acho que é justamente isso. Não é simplesmente fazer uma declaração de importação, porque isso virou Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. Né? É análise, muitas vezes, e você demonstrar para o cliente que você tem uma visão legal, no sentido de aduana, de que ele pode até ter um benefício que ele não conhece. Mas, como eu disse, né? O despachante aduaneiro, nessa cadeia, ele ainda é o profissional mais importante. Porque ele é o técnico. É o técnico. Existe a classificação fiscal. Exato. Existem as licenças. Entendeu? Então, hoje, o pessoal dá muita ênfase, o pessoal que faz os fretes, o agenciamento. Sim. Quer dizer, o cara às vezes ele não se importa em pagar um frete mais caro, mas ele se importa em pagar para o despachante aduaneiro um valor razoável, entendeu? Ou então cai naquela pegadinha de que o frete marítimo internacional é zero. Sim. E aí quando vem a armazenagem... Só que assim, porra, o despachante é o técnico do negócio inteiro, cara. Sim. Ele tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, cara. Mas eu acho que tem muitas empresas que nós temos hoje no mercado que já acordaram para isso. Eu lembro muitas vezes de ter participado do BID, que é uma coisa terrível. Puta, é terrível. Eu tenho participado de algumas coisas aí que eu falo, não, BID eu nem quero. Não, BID... É porque a empresa de grande porte, quando ela vai tomar a decisão de mudar ou analisar se o custo que ela está tendo hoje com agente de carga, com despachante, com terminal, vamos abrir um BID. E aí se atém primeiramente e unicamente ao valor. Ah, não, mas eu fiz uma pré-seleção das empresas. Ok, tá. Mas nós sabemos que tem algumas empresas que acabam usando um serviço como isca, baixando esse custo e vai se recompletar lá na frente. Não tenha dúvida. Então é uma pegadinha que o cliente não pode cair. Não tem milagre. E quem faz milagre está quebrando, porque não aguenta o processo. Ou são empresas muito grandes, como você falou, né? Armador oferecendo agenciamento, o despacho aduaneiro. Sim, ele pode contratar um despachante. Mas o serviço praticado é ruim. Você vai ficar na mão de estagiário, você vai ficar na mão, entendeu? Não que o estagiário não seja um profissional. Não é isso. Mas a experiência é importante. Com certeza. Às vezes você vai entrar numa linha de chamada lá, você vai ser mais um número. Sem dúvida. Não, eu atendo meu cliente aqui, ó, no WhatsApp. Se ele me chamar, ele fala comigo direto. Ele não vai ficar falando com meus funcionários. Sem dúvida. Eu até falei pro Marcelo, vamos desligar o celular. Ele falou, não, o meu não vou desligar não, porque o cliente vai ligar. Eu falei, não, tá certo isso. E se tiver algum problema, claro, eles me ligam direto. Marcelo, pô, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu saio da minha sala, vou lá, fulano. Porque eu tenho as contas, né? Ciclano, Beltrano, ó, essa conta você cuida, essa conta você cuida, essa conta você cuida. Perfeito. A gente faz um focal point. E eu falo, o que tá acontecendo? Não, é porque... Não, mas... Então responde pro cliente dessa forma, dessa maneira, que ele vai entender. Porque ele não tá entendendo. Sim, ele tá aqui me chamando. Sim.
Tu entendeu? Então, assim, a comunicação eu tô sempre à frente do negócio, cara. Eu acho que isso é uma coisa que você lembrou bem, que os mais jovens que têm surgido hoje têm uma dificuldade muito grande na comunicação. Né? O cara tem um conhecimento técnico muitas vezes. Você já passou essa Mas eles já querem ser CEO, eles já querem chegar, mandando. Já quer chegar chegando. Eu tenho muitas dificuldades hoje quando eu vejo uma mensagem, eu digo, vou ligar. Porque nada explica melhor do que a própria palavra. Sim. Porque a palavra escrita, muitas vezes, ela pode ser mal interpretada. Com certeza. E aí eu vejo, puxa vida, eu vou ligar para esclarecer. E eu vejo que o pessoal tem receio de falar no telefone hoje. Fica naquela, não, me manda uma mensagem, que depois eu vou ter que compartilhar. Não, claro, mas eu vou mandar para você a compartilhamento daquilo que nós já conversamos e você já me entendeu. Vamos deixar claro por aí. Porque a minha maior preocupação, graças a Deus, a gente que fez direito, tem que aprender a escrever. Com certeza. Mas nada melhor do que a comunicação verbal. Sim. Eu acho que o cliente muitas vezes espera isso de você. Olha, estou ligando para esclarecer. Tá entendido? Agora eu vou escrever para que tu compartilhe com os demais. É que no meu caso, que nem eu não posso responder todos os clientes. O que acontece? Eu recebo todos os e-mails. Eu leio todos os e-mails. Você consegue ainda hoje? Eu vejo todas as respostas. Já acorda de manhã lendo em casa, não, ou eu não? vejo. É assim. A minha mulher fala, por que você demora tanto? Porque não sei o quê. Porque eu tô acordando, eu já tô vendo meus e-mails. Porque eu já... Entendeu? As notícias você tem que ver como é que tá o escritório. Eu já tenho o grupo do WhatsApp da empresa, fala, fulano, é isso, fulano, é aquilo, assada, entendeu? Eu já deixo, 7h30 da manhã, o pessoal quando chega às 8, eles já têm um repertório de coisas para fazer. Quando eu chego na empresa, já tá meio caminho andado. Claro. Entendeu? Claro. Só que eu vejo todos os e-mails. Às vezes eu só coloco lá, anotado, pro cliente ver que eu tô olhando. Sim, sim. Porque senão ele se sente inseguro, porque está na mão do funcionário, entendeu? Mas é um desafio hoje você conseguir fazer leitura de todos. Mas não tem jeito, cara. Você tem aquela que fazer... passada rápida, você vai pegar o assunto, você lê 4, 5 olhando, não, olhei, tá certo, olhei, tá certo, olhei, tá certo, anotado. Sim. Entendeu? Porque o cliente vê que... E quando eu vou na reunião, eu falo, olha, você viu lá, né? Eu tô dando anotado porque você sabe que eu tô vendo teus e-mails, você não tá... Não, eu deixo claro. Não, Marcelo, eu sei. Pô, inclusive eu sei, eu vejo e tal. Faz diferença, viu, cara? Com certeza, com certeza. Faz diferença. Eu hoje tenho uma política de manter o meu celular ligado full time, inclusive há pouco já ligaram. Vou dar um retorno quando acabar, mas eu penso assim, o cliente fica mais tranquilo quando ele consegue falar contigo. Mesmo que ele saiba que está sendo feito por alguém, ele quer saber até que ponto você está envolvido no processo. Entendeu? É isso aí. Então, cara, eu falo para meus clientes, mandou e-mail para minha empresa, me copia todo mundo. Aí depois eu destrincho. Entendeu? Mas todo mundo copiado. Porque se passar algum e-mail, alguém vai ver. Sim, acontece, pode acontecer. Tem meu gerente de importação. Sem dúvida. Tem o pessoal da exportação. Então, quer dizer, alguém vai ver, alguém vai... Ô Marcelo, mas nesses anos todos, assim, dessas idas e vindas, muito sábado e domingo também, né? Às vezes dá trabalho. Cara, a gente que é empresário... Eu tava comentando isso esses dias. Saí pra jantar com um amigo meu. Eu falei assim, cara, tu vê, e eu no celular e tal, ele também. Eu falei, tu vê, a gente que é empresário, né, cara, a gente não para, né? Porque o funcionário, ele tem aquele horário. Claro, ele tem família, mas... Não, nós também temos família. Não, por aí. Mas assim, vamos lá. Mas assim, o cara faz o horário dele, das 18 horas... Ele não tá pensando mais na empresa. É isso. A gente não, cara. Não consegue desligar, né? É 24 horas por dia, não consegue desligar e pensando como vai fazer, como é que vai, entendeu? Eu hoje tenho uma cultura que muitas vezes, eu não sou dono de empresa, eu represento a Geosbeck, como já representei Marimex, como já representei Estrada Transportes na década de 80. Eu tenho um orgulho de todas as empresas que eu passei. E por todas que eu passei, eu sempre procurava deixar o cliente muito a par do seguinte: me liga 24 horas por dia. Eu sempre falo. Eu prefiro que você me ligue na hora que você começar a sentir a dor, do que na hora que a dor virar crônica e você achar que eu não fiz nada. Né? A gente tem que ter esse perfil de disponibilidade. Eu sempre falo, antes de embarcar, fala comigo. É isso. Me pergunta, para depois não... Entendeu? Porque eu sinto que o ser humano depende, óbvio, ainda bem que nós somos necessários. E eu sou chato. Você é chato? Eu sou chato, cara. Eu sou virginiano, né? Então, assim, eu sou sistemático. A minha mesa é uma bagunça, mas eu sei você sabe onde tá cada papel. É. Mas, assim, para os meus funcionários, para os meus clientes, eu sou muito chato.
Até com a descrição da mercadoria. Claro. Muitas vezes o cliente coloca lá uma descrição, aí a minha funcionária, mas ele falou que é isso. Eu falei, não. Pô, ele falou que é isso e você vai colocar. Não, peraí. Isso não é. E pra que serve? Onde que Olha vai? aí. Etc. Qual é a entendeu? A descrição ela tem que ser completa. Pergunta pra ele, pode mandar um e-mail de volta. Aí eu falo, pode falar que fui eu. Sim. Conforme o senhor Marcelo aqui, tal. O mesmo solicita que o senhor verifique melhor a descrição e tal. Ou a gente mesmo, dele, como já tem algumas descrições, a gente coloca uma descrição mais completa pra ele dar um ok, entendeu? Então, cara, eu sou chato, cara. Sim. Porque depois ninguém é o pai da criança. Não, e eu acho que essa reclassificação que está vindo agora, o catálogo de produto, é justamente por isso. Isso vai ser chato. Né? Mas para mim é bom. Para quem trabalha certo, é perfeito. Eu escuto falar de catálogo de produto há alguns anos já, e a gente sabe que alguns órgãos estão acompanhando, os despachantes estão acompanhando, o importador, alguns já estão acordando preço, não todos. Hoje mesmo teve um importador que me chamou justamente por causa disso. Porque é exatamente isso, é a normatização até do detalhe do produto. Não pode mais ficar do jeito que eu escrevo de um jeito, o outro escreve do outro e a coisa vai. Não. Antigamente a gente faz muito maquinário, né? Tá. E antigamente, vamos lá, 20, 30 anos atrás, o cara colocava assim, a máquina para costura. Porra. Não, cara, era assim mesmo, máquina para você. Não, cara, hoje em dia você tem que colocar a descrição, até o parafuso da máquina que você tem que colocar. Claro. Entendeu? Mas eu acho que é isso. O mercado cresceu, a tecnologia avançou. Hoje nós temos que provar realmente que não existe similar nacional, porque senão você não vai trazer, porque existe uma pesquisa de mercado. Às vezes o cliente fala assim, mas é essa. Eu falei, tem certeza? Opa. Vê com o teu engenheiro aí. Ó a descrição, não pode mudar a vírgula, não pode mudar nada. Se mudar uma porca, um parafuso, um detalhezinho da máquina, ela já não é essa, tá? Então, você tá perdido. Então, assim, eu sou muito chato, cara, pra esse tipo de... Mas eu acho que, infelizmente, advogado, despachante... Cara, porque senão depois... exato. Estoura nas minhas costas, entendeu? Então... Não, com certeza. Bom, Marcelinho, eu acho que nós tivemos a oportunidade de recuperar o tempo perdido da Feira Intermodal. A gente gravou muito pouco ali, né? Ali foi um período, infelizmente, por problemas de internet, até que nós tivemos... Mas eu quero que você leve um abraço ao Rony, a toda a equipe da MR Line. Eu queria as tuas considerações finais aí e que a gente possa voltar a falar em outras oportunidades, tá? Eu te agradeço o apoio demais aí da MR Line. Eu quero agradecer aí os bastidores do Porto, né? Opa! Que você fique gigante cada vez mais, né? Porque você já é um cara gigante. Não, imagina. Você já é um cara que interage e tem entradas aí na área... Esse é o meu objetivo. Você tem acesso. Eu gosto. Entendeu? Gosto. Então, assim, aproveita, né? Claro. Eu acho que o programa vai dar certo. Já deu certo. Entendeu? Tamo junto. Conta comigo, conta com a MR Line. Bacana, obrigado, cara. E vamos aí, divulgar o Porto de Santos, né, cara? Por favor, né, gente? Porque a gente precisa, né? Eu acho que a gente tem Vamos ver se o nosso governador aí vê essa política aí do ICMS, essa guerra aí fiscal aí que a gente vive aí. É verdade. Perdendo carga para outros portos. Sim. Mas a minha linha, né, encerrando aqui, eu queria agradecer a você pessoalmente, a toda a tua equipe, por todo o carinho que a gente tem tido de vocês, e dizer que o Bastidores do Porto vai continuar com essa linha histórica, principalmente, não para falar só de pessoas que já se foram ou pessoas que já têm 30, 40 anos de profissão, mas valorizar o profissional do comércio exterior, principalmente. Valorizar o profissional e o dia a dia, né? O que a gente está passando, né? Qual é a dificuldade do mercado, entendeu? Eu costumo dizer que são os membros do elenco, porque Bastidores do Porto vem da origem Bastidores da Disney, que é um livro escrito por um americano chamado Tom Connellan, onde ele escreve sobre os bastidores da Disney. Não para contar o que acontece de errado, mas o que acontece por trás das câmeras. Porque às vezes o que a gente falar aqui, vai ter muita gente vendo. Sim, claro. Às vezes vai cair na mão num fiscal lá, ele falou, mas por que isso aqui está demorando? Você não pode demorar desse jeito, do jeito que esse despachante está falando. O cara vai averiguar. Exato. De repente o cara conserta. Sim. Então, nós não temos nenhum problema em falar, eu sempre vou defender com muito carinho. A Regina Godinho, se não me falha a memória, falou que antes
de um fiscal da Receita Federal tem um ser humano ali. Sim. A dona Regina é uma pessoa sensacional. Maravilhosa, maravilhosa. Tem nem o que falar. Ela foi contemporânea do meu pai e eu aprendi a lidar com esse povo muito cedo, desde garoto. E eu falei, puxa, eu quero homenagear esse povo. Eu sou dessa época, da dona Regina e do seu João. João Cunha? Ele era Cunha? subdelegado também, junto com Acho que ela. era João Cunha. Eu não lembro agora o sobrenome dele. Seu João era uma pessoa fantástica também. Não, eu tenho que homenagear a todos eles. Eu volto a dizer, primeiramente meu pai, mas a todos os profissionais que passaram pelo Porto de Santos. João Esteves. João Esteves. Seu João Esteves era um cara sensacional. João Esteves. Seu João Esteves era sensacional. É. E eu falei, eu quero citar o nome de todos eles, porque muitas vezes a nossa família, Marcelo, não sabe exatamente o que a gente faz. Sabe que você tem uma empresa. Sabe que você está lá. Queria citar também um cara também por favor. íntegro. Edivander Maciel. Também. Olha, esse foi cara superintendente, não foi? Esse cara também. Esse Maciel foi superintendente. Tive uma vez eu tinha um despachante que era muito amigo dele e a gente acabou tendo uma amizade, né? Bacana. Claro. As filhas dele, etc. Uhum. E uma vez ele falou assim pra mim: você pode trabalhar com tudo. Uhum. Você só não me trabalhe nem com armamento e nem com droga. O resto, meu filho, você se defende. Agora, arma e droga, cara, esquece. Então eu tive alguns ensinamentos, eu tive alguns professores que eu levei pra vida, cara. Eu sou muito chato com isso. Né? Às vezes os meus próprios funcionários lá, eles falam assim, tem uma exportação assim, eu falei, cara, nem pega. Nem pega, não vale isso aí não vale a pena. Mas por quê? Eu falei... Você falou de fiscais da velha guarda, eu adoro lembrar da fiscalização, porque todos são muito queridos para mim. Teve um chamado Yamamoto, acho que você não pegou o Yamamoto. O Yamamoto, eu sei dele porque eu tenho um grande amigo em comum, e meu pai disse que um dia estava na lancha da Receita Federal, fazendo uma busca, e de repente alguém chama no rádio, né? Arô, rancha, arô, rancha. Aí meu pai respondeu, né? Fala Yamamoto. Aí ele, como sabe Yamamoto falando? Isso no rádio da Alfândega, todo mundo ouvindo. Então essa história ficou famosa. Ele falou, porra, teu pai tava na mancha. Eu falei, meu pai é que chamou o Yamamoto. Então... Aqui é despachante também da antiga que tá acostumado a fazer aquelas conferências na parte da tarde. Pegou o Silverinho. Depois que ele ia na Casa do Norte. Não, aí ele já voltava animado, já tava tudo certo, vamos. E se ele não gostasse do cara, meu parceiro? Mas eu acho que o relacionamento... Eu sempre dei sorte, cara. Né? Eu sempre fui muito bem querido. Ou então passava na frente do cara que ele não gostava, né? Porque esse aí fica no final da fila. Eu fiz isso várias vezes. Deixa eu ir na tua frente. Ô, Nuvem Negra, vai pro fim da fila, porque tu... Você vai estragar o dia do cara. Não, é verdade. É verdade. Mas eu ainda vou trazer mais convidados. Eu espero contar com mais pessoas da Alfândega, da saúde, do mapa. Eu quero que os profissionais do porto, como operadores portuários, também sintam-se convidados para que nós tragamos aqui para conversar e bater papo. Falar sobre aquele churrasco de final de ano. Sabe aquela história do final de ano que a gente tomando uma cerveja? A gente aqui hoje não botou cerveja porque a gente vai voltar para trabalhar, né, Marcelo? Eu só quero mandar um abraço pro Melo, meu presidente. Carlos Melo, meu abração. Também. Melinho, resolve esse negócio aí do SDA, vai. Gente, mais uma vez eu agradeço a todos que contribuíram aí conosco até hoje, dando joinha, compartilhando. E o Bastidores do Porto volta com mais convidados em breve. Muito obrigado a todos.